Pronto, agora deu. Agora deu certo. Então, vamos apresentar. Boa noite, gente. Hoje a gente vai estar com a doutora Vanessa, psicóloga clínica com ênfase na terapia analítico-comportamental. E aí, como eu tinha falado antes, né, nesse momento de quarentena, está sendo mais difícil a gente conseguir manter bons hábitos, boas rotinas, e isso é fundamental para que a gente continue calmo, né, sem boa saúde mental. Normalmente a gente já nem tem tanto esse cuidado, né, e agora na quarentena tá talvez pior. E aí, muitas vezes, a gente acaba encarando a paz, a serenidade, os bons pensamentos, sentimentos como algo que é dado a algumas pessoas e outras não. Mas as pessoas pensam, nossa, como aquela pessoa é calma, que pessoa tranquila, eu queria ser igual a ela, né? E não tem como eu alcançar esse nível, né? Já se coloca uma barreira. Mas aí a gente pode aprender algumas coisas que no dia a dia da gente podem trazer uma sensação de bem-estar, né, de paz mental e que pode ser progressivamente construída, né, quando a gente cultiva essas boas rotinas, esses bons hábitos. Então, né, querendo se apresentar melhor, Vanessa, fique à vontade. É difícil se apresentar, né? Meu nome é Vanessa. Eu sou psicóloga clínica, faço especialização no Núcleo Paradigma, Centro Paradigma de Análise e Comportamento em São Paulo. Atendo na clínica Reavivari, sou professora de psicologia da residência de psiquiatria da UFPB. E hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre rotina, porque a gente tem essa demanda de... E agora, né? Antes, a rotina ela ia se estabelecendo à medida que a gente ia adquirindo funções na vida. De que eu tenho um cargo e esse cargo se incorpora na minha rotina. Eu tenho filhos e esses filhos se incorporam na minha rotina. E agora, de uma forma muito abrupta, tudo muda, né? E a rotina que a gente tinha antigamente, porque já faz mais de 2 meses, mudou. A gente não tem mais a hora para ir para o trabalho, muitos já não tem mais o funcionário que cuidava dos filhos. E aí, como é que a gente organiza agora? Tem que cuidar dos filhos, da casa, fazer comida, trabalhar, estudar e ainda tem que dar conta de ser feliz nesse processo todo, né? Não basta só ter bom desempenho. Com certeza. Isso aí é uma coisa que acredito que todo mundo está vivenciando, né? E principalmente para quem trabalhava fora de casa, né? Acaba que vem, né? E tem essa vivência de não ter mais a funcionária que estava em casa ajudando um pouquinho. E aí tem que atender, tem que correr para dar conta do filho, tem que correr para fazer comida, limpar a casa. E quando você olha, tá tudo o caos, né? E parece que você não fez nada e você tá exausta, né? Chega o final do dia e aquela sensação de o que foi que eu fiz no meu dia, porque tá tudo bagunçado, eu não rendi absolutamente nada. Né? E isso acaba que vai fazendo com que a gente fique mais para baixo ainda, né? Fique achando, se colocando mais para baixo ainda. Pois é, além de tudo, ainda tem uma demanda, uma imagem de super mulher e de super homem. De que você vai conseguir fazer tudo da maneira perfeita. E é isso, se você não está conseguindo, o problema está em você, não está na situação. Está em você. E aí a gente desconstruir essa ideia de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode e a gente ainda pode fazer melhor desde que a gente construa uma organização e que a gente tenha um pouco mais de orientação, porque a gente não nasce sabendo das coisas e o conhecimento não vem por osmose, né? Então, às vezes, um pouquinho de orientação ajuda a gente a organizar uma rotina e a ter mais essa sensação de satisfação ao invés da frustração constante de eu não consigo. É isso, exato. Então, para começar mesmo, né, vamos começar definindo. A gente tem muitas abordagens, muitos vieses dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, né, e aí eu comecei introduzindo que você é uma terapeuta analítico-comportamental. Então, me fale mais sobre essa sua abordagem. Terapia analítico-comportamental é uma das TCCs
né? TCC é um grupo bem complexo de terapias cognitivas, terapias comportamentais, terapias de terceira onda e terapia de quarta onda. E aí, dentro desse grupo, a terapia analítico comportamental, ela surge, ela vem no Brasil, e a ideia é que a gente não é feito sozinho, as coisas não brotam dentro da gente. A nossa relação com o mundo é que constrói um pouco do que a gente é. E aí, tanto o que a gente traz de carga genética, tanto do que a gente traz como espécie, quanto o que a gente traz na nossa relação de vida, que é o que a gente chama de ontogênese, quanto a cultura vai influenciar em como eu sou. E aí tem uma seleção de comportamentos de que eu adquiro um repertório funcional, eu adquiro um repertório que funciona na minha vida, no qual eu vou me adaptar melhor. E aí, essa ideia de se adaptar, ela é bem construída ao longo do tempo. E aí, nesses períodos mais abruptos, a gente tem problemas porque a ontogenia não funciona assim tão rápido. E a cultura não colabora muito, né? E acaba que nem sempre essa adaptação que a gente tem, ela vai trazer esses comportamentos adaptativos, eles vão ser bons, né, Vanessa? Eles podem trazer a gente um hábito, a gente pode criar hábitos de ter comportamentos, né, que para a gente deixa a gente confortável naquele momento, mas que também não são saudáveis. Né? Então, ainda tem esse fator que a gente constrói também dentro desse viés. E aí, mesmo não sendo saudável, é o que deixa a gente confortável, e aí, mexendo nisso daí, a gente vai também ter problemas, né? Isso, porque normalmente esses comportamentos, eles trazem um alívio imediato. Eu esquivo do contato social, eu esquivo da minha demanda que eu não quero fazer, eu esquivo de fazer alguma coisa que eu preciso estar ali, mas nossa, dá trabalho, imposto de renda dá trabalho, sentar para estudar dá trabalho, são atividades que demandam da gente. E aí a gente sai esquivando. Funciona? Funciona, a gente esquiva. Tem aquele alívio de, vou deixar isso para depois, e a gente se entrega com qualquer coisa, e às vezes até com o próprio Instagram, a gente tá passando lá o feed assim, né? Quem nunca, né? Só que essas esquivas funcionam, adaptam a gente a ficar um pouco mais tranquilo no nosso ambiente com muitas demandas, só que traz alguns prejuízos, inclusive a sensação de que a gente não está caminhando na vida. De que, sabe, a quarentena está acontecendo, já faz 2 meses que a gente está nisso, e eu tô aqui parado, eu não consigo estudar, eu não consigo me adaptar. E aí eu recebi muitos directs de ontem para hoje que eram muito relativos a eu não dou conta dos meus filhos. Eu tô dormindo mal. Ju, você tá aí? Travou. Ju? Pode falar. Ah, ótimo. E aí aqui travou. E aí a gente equilibrar essas demandas, né? Porque às vezes a gente equilibra as demandas mais urgentes, de que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer trabalhos, sabe? Trabalhos acadêmicos, eu preciso cuidar da casa, eu preciso alimentar meu filho, mas a gente não dá conta de ser feliz, a gente não dá conta de dormir bem. E aí vem problemas maiores que vão se acumulando. Porque à medida que eu vou acumulando, assim, uma coisa é quando um problema acontece de uma vez, outra coisa é quando ele acontece pela 15ª vez. O impacto que isso tem e a minha dificuldade de ser feliz diante do processo, quando eu deixo as coisas se acumularem, é muito maior. Com certeza. Né? A gente vê na prática que isso vai trazendo uma sensação de eu não estou conseguindo, né? Eu não estou andando, eu estou ficando para trás. As pessoas estão indo e a gente olha muito o outro, né? Então as pessoas estão indo para frente e eu estou aqui. O que é que eu faço para sair dessa posição? E fico só girando em torno disso e não consigo ir para frente, né? Eu acho que muita gente está vivenciando isso nesse período. Uhum. E aí eu acho que a grande ideia hoje é a gente traçar metas para ajudar as pessoas a criarem de fato uma rotina, entender que existe meio que um passo a passo, sabe? De como é que eu elaboro minha semana, de o que é que eu boto dentro do meu dia. E assim, sair daquela expectativa de eu vou pegar todas as minhas metas do mês e vou cumprir todos os dias. Todos os dias eu vou trabalhar, estudar, cuidar de casa, cuidar de menina, nanana, não dá. Então Vai ter talvez o a hora que vai primeiro estar passo seja cansado. isso. E aí é aquela coisa de, poxa, eu tô cansado e não, sabe, não tô sendo feliz. Eu gostava de trabalhar e agora eu não gosto mais. Eu gostava de estudar, agora eu não gosto mais.
porque não produz mais as mesmas consequências. Antes você ia para uma aula e você tinha contato com seus amigos, você tinha contato com o professor e conversava. Antes você estava em casa e recebia pessoas e tinha uma vida mais dinâmica e gerava aquela saudade de casa, que você sai de casa, passa o dia fora, tudo você quer voltar para casa, agora não tem mais isso. Então, É verdade. quando a gente vai entendendo que as nossas emoções, elas não brotam, sabe? Elas são produtos de uma relação com o ambiente, de uma relação até com a nossa história, fica mais fácil da gente, ao invés de ficar se julgando de, poxa, mas eu tenho tanta coisa para agradecer e eu não consigo agradecer, eu não consigo produzir. E aí a gente sai da queixa e entra para uma resolução de problema. É porque muitas vezes a gente fica nessa de se queixar, né? De reclamar de o que é que está acontecendo comigo, mas eu também não quero empregar uma energia para sair desse comportamento de tá, ok, eu não sei o que é que eu estou fazendo, mas também vou ficar aqui no meu canto, porque ir para outro canto vai dar mais trabalho, né? E Uhum, aí acaba que eu perpetuo nesse comportamento aí, né? E aí você fala um pouco sobre a questão de um passo a passo, de criar, né? Tirar colocar, na verdade, uma rotina, né? Para que a gente consiga, aos poucos, né? Ir construindo vivências que vão trazer experiências que a gente vai entender se são boas ou não, se vão gerar sensações boas ou não, se vai trazer mais produtividade, o que é que pode ser feito. E aí, uhum. para ti, qual seria a importância de uma rotina? Primeiro, a gente diminuir a quantidade de esquiva. Muitas vezes a gente acorda e nem sempre a gente está com aquela disposição, aquele ânimo de, nossa, hoje eu vou cumprir todas as minhas tarefas, vou fazer tudo que eu tenho para fazer. E isso, num período de quarentena, é muito mais infrequente do que frequente, né? Esse ânimo. E aí a ideia de que, mesmo quando a gente está indisposto, que a gente consiga entrar em contato com aquilo que a gente de fato vai ser feliz, ou sentir bem-estar, ou se sentir produtivo fazendo. Então, a ideia de organizar uma rotina é sair da desorganização e organizar uma ideia de eu tenho coisas para fazer, que coisas são essas, porque às vezes a gente fica, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar. Então, quando a gente põe tudo no papel, fica um pouco mais fácil de organizar uma ordem. Por onde eu começo, o que eu vou fazer depois, não são tantas coisas assim. Isso aqui eu não preciso fazer hoje, tem outras coisas que eu estou esquecendo. E aí a gente começa a elaborar uma rotina e praticar a ação oposta, que é a ideia de que eu saio de agir somente de acordo com o meu humor. Se eu estou de bom humor, eu vou lá e faço. Se eu não estou de bom humor, eu vou lá e não faço. Mas quando é no final do dia, eu estou arrasada porque eu não fiz tudo que eu pretendia fazer, eu precisava fazer. Com certeza. E a gente vivencia isso, né, corriqueiramente, né, de acordar e talvez de tentar arrumar algumas desculpas, né, de tipo, aí eu tenho muita coisa para fazer, tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começo, e aí quando eu coloco no papel, cadê? Cadê o tanto de coisa que eu tinha para fazer? Não, eu não tinha tanta coisa para fazer assim. Eu tinha coisas que eu Uhum. estava me esquivando, eu estava realmente colocando ali como a minha desculpa e que aquilo virou um mundo para mim, só para mim. Mas na hora que eu coloco no papel não existe, né? Eu não vejo na prática o que é que tem tanto para fazer, né? E aí isso é Uhum. realmente uma ideia que acredito que todo mundo deveria fazer, né? Elaborar isso No para papel. ver que a dificuldade talvez esteja mais no pensamento da gente de procrastinação do que de tentar ir para frente. Uhum. De toda forma, quando a gente não sabe exatamente o que é que vem pela frente, o que é que tem de demanda real, a gente enfrenta um medo de será que eu vou dar conta? E a gente acaba esquivando, porque ficar na cama é confortável, porque ficar no Netflix é confortável. Mas quando as coisas se acumulam, tende a gerar um transtorno de ansiedade, coisas um pouco mais sérias, até um quadro de depressão, PMS, enfim. Mas o ideal é que a gente não deixe as coisas se acumular. Esquivar é bom, mas tem consequências. Sim, com certeza. Né? E uma das coisas que a gente pode ver, né, que seguindo uma rotina e fazendo como você disse, né, não seguindo o humor, a gente direciona os comportamentos da gente não apenas para as consequências de curto prazo,
né? Que isso acaba trazendo aquele alívio imediato, traz uma felicidade imediata, mas que a médio e longo prazo talvez não vá trazer tanta felicidade, tanta satisfação assim, né? E acaba que vai gerando um sentimento de frustração, de que eu estou sobrecarregado, entediado, né? Então, planejando essas atividades de prazer a curto prazo, a gente consegue direcionar, né, algumas atividades, valores, atividades de desempenho, que a gente acaba chamando de obrigação, né, essa atividade de desempenho. E a partir desse passo a passo, a gente consegue elaborar, sair das atividades só de curto prazo para essas de médio e longo prazo também. Né? Mas aí, falando desse jeito, eu queria que tu explicasse um pouquinho o que seria esse prazer a curto prazo, Vanessa. A terapia comportamental, ela entende que as coisas não nascem de dentro. Se eu ficar dentro de um quarto escuro sozinha, não vai brotar felicidade. A felicidade, o bem-estar ou qualquer outra emoção, ela vai derivar de um processo, de um contato com contingentes, de que eu me comporto e quando eu dou um abraço em alguém, quando eu encontro alguém, quando eu faço algo bom, quando eu como uma comida gostosa, sabe? São relações da gente com o mundo que trazem felicidade. Então, relações a curto prazo ou comportamentos a curto prazo, elas vêm para acumular emoções positivas. De que quando eu pego um bom livro e leio, aquilo me dá uma sensação de bem-estar. Quando eu consigo jogar com os meus amigos, isso me dá a sensação de bem-estar. E aí, esse tipo de atividade, ela ajuda a gente a se manter bem, a se manter com um humor bom. E aí, previne que a gente vá acumulando as emoções negativas, que vão desencadear processos de irritabilidade, raiva, frustração, e a gente vai acabar tendo problemas interpessoais. Já as atividades de médio e longo prazo, elas são mais direcionadas a valores, né? Que é a ideia de que é importante que a gente conheça os nossos valores e que eu saiba o que é importante para mim. Família, amigos, atividade física, hobbies, lazer, espiritualidade, cuidado com a minha saúde mental. Tudo isso são valores. E aí, se eu entendo quais são os meus valores, eu consigo me direcionar a eles e ter uma vida com mais sentido. Tem algumas pesquisas que mostram que não adianta só a gente ter emoções positivas todos os dias, da gente estar acumulando, ter uma agenda cheia de prazeres. Mas isso tem que ser direcionado a algo que diz assim, faz sentido. Eu me sinto uma pessoa construída quando eu me comporto nesse sentido. E aí a gente precisa incorporar esses contatos, mesmo agora na quarentena. Eu sei que tá difícil, a gente não pode encontrar de fato as pessoas, mas fazer ligações, fazer chamadas via WhatsApp, por vídeo, e entrar em contato com as pessoas que a gente ama, né? Porque acho que das coisas que a gente tem, as mais importantes são as pessoas. Mesmo as nossas conquistas, se a gente não tem com quem dividir, elas perdem um pouco da cor. Com certeza. Né? E talvez, assim, a gente não perceba, né? Eu não sei nem se você viveu esse tempo que você é mais nova que eu, mas, assim, antigamente a gente não tinha isso, né? Eu peguei uma infância em que a gente não tinha celular, né? O celular surgiu durante a minha infância, então, mas não tinha vídeo, não tinha nem foto, né? No máximo a gente conseguia mandar uma mensagem e olhe lá, porque era caro. SMS era. SMS. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas para, mesmo distante fisicamente, a gente conseguir ter o contato. Né? Então, assim, não ter contato hoje talvez também acabe sendo uma desculpa, uma esquiva para que a gente vá construindo e para tentar deixar as relações de lado. Né? Porque nem sempre é fácil ter relação, né, com as pessoas, e principalmente no meio desse turbilhão de coisa que vem acontecendo e que a gente às vezes incorpora o pensamento de que não, eu acho que só eu que estou com problemas, né? Todo mundo está bem resolvido, todo mundo está com a sua vida ok, eu estou com problemas, eu não estou bem, eu não estou produzindo muito, então eu não quero entrar em contato com as outras pessoas para não me frustrar mais ainda. Né? Às vezes é esquiva, mas às vezes é aquela coisa de eu tô tão atropelada que eu não consigo parar antes de 9h30 da noite para falar com ninguém. Que às vezes é o que acontece, né? A ideia de que eu vou tentando fazer, tentando dar conta de todas as demandas e quando eu vejo, caramba, não consigo dia após dia. Isso. E aí não é uma prioridade para mim, né?
aí falta. Como você disse, né, é interessante a gente ter as atividades. E uma vez alguém me disse, eu realmente não lembro quem foi que me disse, né, mas a gente, o ser humano, a gente não é direcionado a valorizar as coisas positivas que a gente faz e que a gente vive, que a gente vivencia. Normalmente a gente valoriza as coisas negativas. Então, assim, se eu pergunto a alguém o que a deixa chateada, o que a deixa com raiva, o que alguém fez que deixou frustrado, eu vou saber responder e fazer uma lista enorme. Mas aí se eu pergunto, e aí, o que é que te faz feliz? O que você faz que te faz feliz? É mais difícil de responder, porque a gente não é habituado a pensar no que faz a gente feliz, né? Então, assim, é difícil, acaba sendo difícil elaborar, né, essa listinha aí com coisas que eu posso fazer que podem me ajudar a trazer esse sentimento de que eu tô me sentindo bem, que eu tô me sentindo feliz, né? E aí, se a gente começa a praticar isso, a gente vai começar a entender que coisas simples, né, coisas pequenas podem trazer essas sensações boas, né, e que às vezes a gente não percebe, a gente passa e não percebe que ler um livro é um momento bom, não percebe que fazer uma ligação para alguém que a gente está sentindo falta traz uma sensação boa, que cumprir uma atividade, que fazer um trabalho, terminar de fazer alguma coisa que teoricamente é uma obrigação, mas que te dá a sensação de dever cumprido e aquilo também te traz sensação boa, né? E isso a gente acaba não prestando tanta atenção, a gente fica sempre olhando um pouco mais para o lado negativo, de não, eu tive raiva, hoje teve alguém que me aborreceu, hoje eu não fiz tudo que eu tinha que fazer, e aí eu vou nesse embalo aí até me acabar, né? Ficar arrasado e terminar o meu dia, não, nada prestou. E eu esqueço as coisas que aconteceram, que foram boas. Pois é, às vezes a gente sai do entendimento de que fazer 90%, fazer 80% das coisas é muito mais do que não fazer 15%, 20%, né? E a gente fica focando sempre no que não deu certo. Ao invés de entender, tá, ok, isso aqui deu certo, ótimo, e se valorizar. E é uma questão até cultural, né? A gente acha feio se falar das nossas qualidades. Não pode. A gente não pode se auto-elogiar. Nossa, a gente não pode se elogiar. A gente só pode elogiar os outros e elogio nosso tem que vir dos outros. Não pode vir da gente. Isso é muito ruim, porque tira a nossa autonomia de autovalidação, isso tira a nossa autonomia de perceber as nossas qualidades. E aí, quando a gente sai desse contato social direto, que tem alguém dizendo, nossa, como você é inteligente, como você tá bonito, como você emagreceu, como nananã, que bom. O que eu sou? O que ficou de mim de qualidade? A gente perde um pouco a sensibilidade, a gente perde um pouco a oportunidade de observar as coisas que acontecem na gente, dentro do que eu sinto, do que eu penso, e fora, da forma como eu me comporto, a minha forma de interagir com os outros, né? Habilidades interpessoais é algo que precisa ser trabalhado e muitas vezes a gente ignora isso. Ignora que a forma como a gente fala com os outros tem um impacto de como essas pessoas vão receber e na nossa qualidade das relações, né? Sim, sim, que as relações são feitas por a gente, né? Não adianta, não é só uma pessoa que faz, vai ter que ter o intercâmbio aí de informações, né? E para isso eu tenho que ter repertório. Se eu não tenho repertório, eu não tenho como fazer isso. Eu só desenvolvo repertório se eu tiver experiência. Então, não tem como criar, né? Não tem como brotar aí do quarto escuro, né? Eu vou ter que sair do quarto escuro e eu vou ter que fazer alguma coisa para poder chegar até esse momento que eu vou conseguir me comunicar, eu vou conseguir, né, ter relações. E aí eu vejo que hoje um assunto que é muito proposto, que é muito visto, né, nas redes sociais mesmo, mas entre a gente conversa, é a questão do autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, fica difícil conviver com as outras pessoas, porque eu não sei nem o que é que eu quero, o que é que eu gosto, o que é que eu vou fazer. Então, como é que eu vou conviver com outra pessoa?
né? E aí eu fico esperando que a Uhum. outra pessoa me traga algo que me faça feliz, né? Enquanto eu não sei nem o que é que eu posso fazer para fazer isso por mim mesmo, né? Então, o Uhum. autoconhecimento vem também como uma ferramenta importante para a gente descobrir esses comportamentos, dessas atividades de prazo e de toda essa construção que a gente está falando, né? Uhum. A gente muitas vezes fala de selfie como se fosse algo aqui, né? Mente, selfie, ou qualquer coisa que venha, parece que é como se fosse uma noção de espírito. Porque, na verdade, não. Informações é um contexto verbal que diz o que é que eu sou, o que é que eu gosto, quais as minhas preferências, quais as minhas características, o que é que eu penso de mim. Isso é selfie. E aí, quando a gente entende que o selfie ele tem uma importância, fica mais fácil da gente organizar uma rotina. Quais os meus valores, ou seja, para onde que eu vou me dirigir? Se para mim família é muito importante, eu tenho que ter atividades vinculadas à família dentro da minha rotina. Se para mim escola, educação é importante, eu tenho que ter algum momento na minha semana para estudar. Se trabalhar é importante, eu tenho que me manter ativa, mesmo para quem não está trabalhando nesse período, mas está buscando aperfeiçoamento, curso. A gente está numa fase muito boa de que a gente tem muito curso online gratuito, muita live informativa. Então, isso dá para a gente a oportunidade de aperfeiçoar mesmo para quem não está trabalhando realmente e está buscando, né? E que se eu não Sim. consigo dessa forma, eu tenho que buscar alternativas de que é que eu vou conseguir. E aí transformar isso em comportamento, sabe? Porque muitas vezes fica no campo das ideias e isso tem um problema. De que eu tô ali pensando e aí eu acho que eu tô fazendo. Ah, não, mas eu tô pensando, eu tô buscando uma ideia, eu tô tentando achar uma estratégia para me reinserir, mas a gente não tá fazendo nada. Dentro da cabeça da gente é um passo importante, porque a gente tem que planejar, isso é o que acontece aqui dentro. Mas se a gente não tira daqui e põe num papel e tá, esses são os meus problemas, essas são minhas possibilidades de resolução, vou tentar implementar uma delas. Se a gente não vai para a implementação, a gente não colhe as consequências. E a gente sempre acha que a gente não está conseguindo porque a gente é incapaz. E, na verdade, a gente não está conseguindo porque a gente não está implantando. Não está fazendo, não está tentando, né? E aí acaba que não tem como, né? O resultado ele não vai vir se você não tiver uma tentativa. Pode ser um resultado que não seja agradável, pode. No final eu posso concluir que aquilo ali não foi a melhor escolha para mim, mas eu só vou saber disso se eu agir, né? Se eu tomar uma Sim. atitude, se eu tiver uma iniciativa. Senão eu vou ficar só no si, né? Pensando, e se eu tivesse feito, eu poderia estar ali, enfim, não estou, não fiz e não progredi na vida, né? Uhum. E aí a ideia de que resolução de problema não é pegar uma solução e dizer, ah, não deu certo, paciente. É pegar várias possibilidades de solução e sair implementando. Vou tentar isso aqui, ah, não deu certo, então não era essa, vou tentar outra. Até que uma hora vai dar certo. Porque a maioria das coisas que a gente de fato tenta e persiste, a gente tem algum resultado, né? Infelizmente, na vida não dá para ter bons resultados em tudo. Às vezes a Uhum. gente tem que aceitar que, por melhor que a gente se empenhe, o resultado que a gente espera não vem. E faz parte. Mas algum resultado vem. Alguma coisa vem. Se eu estou procurando emprego e eu estou buscando, alguma hora eu vou achar uma solução, sabe? Nem que seja, sei lá, eu vou achar algum dom em mim, alguma aptidão para desenvolver e vou fazer disso um meio de ganhar dinheiro. Mas é a ideia de que eu vou pegar 1000 possibilidades até achar alguma que funcione. E de aprender a valorizar também, né? Assim, porque às vezes a gente vai nessa de eu vou tentar, eu tento, o resultado não foi bom, mas para mim só fica isso, não foi bom. Mas será que eu não aprendi nada com isso? Será que eu não aprendi o que foi que alguma coisa, algum passo que eu dei que deu certo, ou que isso me trouxe algum aprendizado bom, que eu não vou repetir esse mesmo processo que resultou em uma coisa ruim mais na frente? Será que eu não tenho como tirar Uhum, coisas boas de processos ruins? Né? E eu acho que isso acaba sendo bem importante nessa questão da quarentena, né? Porque a gente está numa fase de
questionar muito porque será que não tem uma medicação? Será que vai ficar quanto tempo, quantos meses vai ficar nisso e não vai acabar? E a gente fica só nessa olhando para o que está ruim, né? E não busca ver o que talvez esteja acontecendo, né? E aí eu estava Uhum. até discutindo com uma paciente essa semana, né, sobre que talvez as pessoas não estejam percebendo o que essa quarentena vai fazer com as relações dentro de uma família, né, que a gente estava tendo uma perda de contato entre familiares muito grande, né, e que pelo Uhum. medo de perder o outro, pelo medo de perder realmente esse contato, a gente está conseguindo se aproximar mais das pessoas, né, não só de famílias, de amigos que a gente tinha deixado, né, lá para trás, de tudo isso. Então, assim, é um momento ruim? É, né, mas o que é que a gente pode conseguir tirar de bom disso daqui? Né? Então, é tentar também se esforçar para enxergar esses vieses positivos, né, da vida. Uhum. Às vezes eu vejo muita gente, é tipo como se não pudesse olhar o lado positivo, sabe? Porque se sente culpada. Poxa, ok, eu consigo até ver alguma coisa bom pra mim, mas tem tanta gente ruim que eu não posso olhar no que tá bom, sabe? A gente sabe que tá ruim pra muita gente, a gente sabe que tem, mesmo as pessoas que estão gostando ou que estão se adaptando bem, tem os lados negativos de isolamento. Tem a saudade, tem a ausência de familiares, todo mundo tá longe de alguém que ama. Mas a gente deixar de olhar para o lado bom não vai diminuir o lado ruim, sabe? Não é porque eu estou tentando ser feliz, porque eu estou tentando aproveitar, que alguma coisa diferente vai acontecer. E não é contando os dias, nossa, será que faltam 2 meses? Será que em julho termina? Isso não vai mudar. É tipo, eu ficar contando no calendário quantos dias faltam, especulando, para mim, pra gente, pessoas normais que não trabalhamos com isso, não faz a menor diferença. Então a ideia é, tá, vamos tentar viver o hoje, fazer o melhor que a gente consegue com o hoje. E aí a gente vai tentando sobreviver e viver, né? É o velho viver cada dia, né, de uma vez, Uhum. né, para não a gente não ficar atropelando as coisas. Eu não tenho como adivinhar o que vai acontecer amanhã. Eu posso ter comportamentos, começar a agir e aí para esperar um resultado, né? Mas eu não tenho como prever também qual vai ser esse resultado, Uhum. né? Então eu tenho que aprender a lidar também com as frustrações que vão vir, né? Minhas escolhas podem gerar resultados negativos, mas são escolhas. Eu decidi sair daquele barco que eu estava, que não ali eu não estava andando para canto nenhum. Então, mesmo que o resultado seja negativo, eu saí daquilo ali e agora eu vou saber que eu posso sair e eu vou estar seguro, né? Apesar de não ter algo assim, não ter a garantia de que vai ser 100%, de que vai ser bom, de que vai ser espetacular, mas eu estou fazendo algum movimento, né? E aí isso no Uhum. final do dia talvez me traga a sensação de que eu fiz alguma coisa, né? Eu tive algum comportamento, eu concluí algum planejamento que eu tinha começado em algum tempo da vida, né? E não tinha colocado para frente. Uhum. Pois é, às vezes a gente não, a gente quer controlar muita coisa e a gente esquece que a única coisa que a gente pode de fato controlar é o nosso comportamento. A única coisa que eu tenho como controlar é o que eu faço. Eu não tenho como controlar o impacto que isso tem no mundo. Eu faço ideia do que causa, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre as outras pessoas, sobre o tempo, se vai chover, se não vai chover, se a Covid vai terminar daqui a um mês, se vai terminar daqui a um ano, não sei, eu não tenho como controlar isso. Eu tenho como controlar o que eu faço, de não sair de casa sem máscara, de tomar os cuidados para não contaminar, mas se isso vai ter de fato um impacto real, não sei. E abrir mão de controlar essas coisas, de controlar o que de fato importa, o que de fato eu controlo, é importante. Porque às vezes eu gasto tempo, e é isso que às vezes as pessoas não entendem. É que ficar parado pensando, meu Deus, o que, é que eu vou fazer amanhã? Ai, e se isso? E não, olha, amanhã. Não, isso gasta tempo. Eu tô aqui sentada, parada, aqui. Mas isso gasta tempo. E eu tô deixando de fazer coisas que de fato têm impacto sobre a minha vida e sobre como eu me sinto.
Com certeza, né? Isso a gente vê na vida real, né? Que às vezes realmente eu fico só pensando, pensando, pensando. E aí tem hora que dá um estralo e diz, ó, se tu não levantar daí e não for fazer alguma coisa, tá tudo acabado, acabou o dia. Tá só pensando, pensando, pensando e não vai fazer nada. Né? É Não vai aquela ter coisa, quem a gente faça por você. acorda, fica na cama pensando, eita, hoje eu tenho que fazer tal coisa, tem um relatório para escrever, tem tal. Eita, turma, já passou uma hora que eu tô aqui e a gente sai correndo e tem que dar conta da vida, porque isso aqui gasta tempo. Sim. Sim. E energia, né? A gente Aham. não. Muita energia. Cansa bastante pensar, fica só pensando e cansa talvez o mesmo tanto que se eu for elaborar meu planejamento, né? E Uhum. aí a gente pensa que não está fazendo nada e está só se desgastando. Sim, sim. É. Às vezes a gente entra tanto nos pensamentos que isso produz emoções muito negativas, produz muita ansiedade, produz muito medo, produz às vezes raiva, frustração, e que de fato a gente não pode fazer nada, né? O que a gente pode fazer é sair daqui e ir para o mundo e tentar organizar. E aí organizar uma rotina eu acho que é um primeiro passo para sair dessa inércia, dessa ideia de tô aqui pensando e passar a agir no mundo, né? Porque o que eu vou fazer do meu dia? A gente Com começa por aí. certeza. Se a gente está vivendo um dia de cada vez, o que eu vou fazer do meu dia? Né? Sabe, Então, acho que o que eu mais ouvi de pergunta, filhos. Como lidar com os filhos? Eu não aguento. É, eu acho que sim, a gente pode falar um pouquinho disso. O que você recebeu de perguntas, Ju? muito assim, questão do que eu posso fazer com a minha rotina, porque eu estou muito aborrecido, porque eu estou muito irritado, eu estou sem fazer nada, eu não posso fazer nada, eu estou privado de tudo. É mais muita queixa do que está acontecendo, impactou minha vida de uma forma que eu estou privado de tudo, né? E talvez seja esse estreitamento de repertório que faça com que a gente não enxergue o que a gente pode fazer, né? E aí elaborar a rotina, elaborar um planejamento, colocar no papel, talvez tire a gente desse pensamento infinito de que tá tudo acabado, né? De que não tem o que fazer. Mas em relação aos filhos, eu acho que é uma coisa que todo mundo está vendo em todo canto, né? Que os pais estão loucos Enlouquecidos, de né? porque a criança tem demanda, a criança tem energia, tem escola, tem as atividades que tem para fazer, e você continua tendo seu trabalho, você continua tendo sua casa, você continua tendo todas as outras atividades que você já Até tinha, mais. e até É. mais, Nossa, né? E aí ainda ter que dar esse suporte, e aí também tem eu vejo muita mãe reclamando da questão de eu não sei ensinar. Então, se eu não sei ensinar, né, como é que eu vou fazer agora? O que é que eu faço com isso? Eu estou com a criança na minha mão agora, o meu filho está na minha mão, né? E às vezes a gente vê muito isso e a gente está entregando os filhos para os outros, né? Não é a gente que está criando, não é a gente que está ensinando, a gente simplesmente coloca no mundo e entrega para outra pessoa criar e dar a ela a responsabilidade da formação dessa criança. E aí, quando a gente tem um período mínimo em que a gente recebe essa responsabilidade de ficar com a criança, deixa a gente, né, cheio de tarefas e achando que está o caos. Né, e precisando uhum. de dicas para como é que eu vou lidar com crianças nesse momento. E aí a gente tem algumas dicas que vão ajudar bastante aos pais desesperados, porque realmente não é fácil a gente ter que dar conta de tomar conta dos filhos, e aí tomar conta não é botar na frente da TV, mas é tomar conta dos filhos, ajudá-los a gastar um pouco da energia que eles têm, porque está todo mundo trancado dentro de casa, dentro de apartamento, e isso é um problema para quem tem criança. E ainda acompanhar uma rotina escolar, de que agora, mais do que nunca, o papel de ensinar voltou para os pais, Sim. né? E aí eu separei umas mini dicas para ajudar os papais e mamães, porque não tá fácil. Certeza que o pessoal vai adorar. É, né? Vamos lá. É, primeiro, assim, vocês já ficaram
já tiveram uma vontade de fazer alguma coisa e tiveram que esperar muitas horas? Sabe a ideia de que você tá ali, aí você faz, eu quero, sei lá, eu quero comer, o bolo tá ali, tá lindo, e eu tô aqui, olhando pra cara dele, eu tô ali olhando pra cara dele. Quanto mais eu espero, mais a minha motivação para comer o bolo aumenta e maior é a chance de eu emitir comportamentos inadequados, de eu ir lá, colocar o dedo e comer, de roubar um pedaço, de eu, sabe, tirar o recheio que derramou. A mesma coisa acontece com crianças, porque elas querem brincar. Se você deixa para tirar um tempo para as crianças no final do dia, a probabilidade delas emitirem comportamentos problemas, delas tentarem chamar a atenção, delas quebrarem coisas, delas ficarem te chamando e te atrapalhando durante o dia inteiro. E de aumentar muito a energia de eu preciso brincar, porque elas não conseguem verbalizar isso, mas é bem isso, eu preciso brincar. Eu tô aqui presa dentro de casa, eu preciso brincar. Então, uma dica muito importante é começa o dia com as crianças. Porque isso faz com que elas gastem um pouco da energia, elas ainda vão conseguir brincar de uma maneira mais adequada, mais construtiva. E quanto mais a brincadeira for lúdica, divertida, e você mergulha na brincadeira e brinca junto. Porque tomar conta de criança dá muito trabalho e é muito estressante. Mas brincar com criança é muito bom. Então, se a gente consegue se afastar dessa postura de que eu sou o pai cuidador, e eu consigo entrar na brincadeira de vamos pegar um papel grande, pintar e botar cones ou copos de plástico na sala e sair correndo. Pega aquele, a gente pega um monte de letrinha de emborrachado, joga no chão. Vai, pega B. Aí a criança sai correndo. Acertou, muito bem. Então a gente transforma a brincadeira em algo tanto muito motor, de que a criança vai estar correndo de um lado para o outro, pegando as coisas, interagindo, tendo sua atenção. A gente vai saciar muitas das necessidades que a criança tem, assim, no momento adequado, que é o começo da manhã. Crianças, de forma geral, acordam muito dispostas. A gente aqui está obedecendo o relógio, a gente acorda meio cansado, né? Mas criança não. Criança acorda. Já acorda. Elétrica, meu Deus. E aí a gente começar o dia dessa forma mais ativa, ajuda com que as crianças consigam, assim, passar o dia um pouco mais quietas. Porque elas conseguiram usar reforçadores, usar coisas boas, adquirir prazer, se movimentar, ter a atenção dos pais, tudo numa vez só e de uma forma intensa e verdadeira. E a ideia de que eu de fato interajo com as crianças, eu de fato brinco, eu de fato demonstro carinho, eu pego, agarro. E aí eu programo algumas atividades lúdicas para elas durante o dia que são um pouco mais quietas. Eu imprimo desenhos para as crianças pintarem, eu ponho Lego, quebra-cabeça. E aí tem várias atividades que a gente pode fazer, a gente pode imprimir, inclusive, ou desenhar para as crianças estarem se entretendo enquanto a gente, de fato, precisa trabalhar. A gente precisa estar ocupado. E aí elas conseguem ficar um pouco mais independentes. E aí colocar as atividades em que a gente vai precisar participar delas dentro da nossa programação de rotina. Então, se eu preciso alimentar, dar banho, fazer comida, ou sentar um tempo para ver a aula, eu tenho que botar isso dentro da minha agenda como uma atividade que é minha também, e não só da criança. E aí a gente começa a não se estressar tanto porque a gente tem que fazer 1000 coisas. A gente tem 1000 coisas para fazer, mas cada coisa tem o seu lugar no dia. Eu tenho um momento de sentar para comer com a minha família, eu tenho um momento de responder as mensagens de WhatsApp, eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para dedicar à minha família. Então, se as coisas estão organizadas, eu consigo sentar para brincar e, de fato, brincar. E não ficar, meu Deus, eu tenho que terminar logo, tenho que responder e-mail, não sei de que hora eu vou responder e-mail, não sei se vai dar tempo. Porque esse tipo de coisa acaba que isso estressa. Não saber se vai dar tempo, estressa. Uma coisa que é até interessante, Vanessa, que tu falou aí, foi a questão do WhatsApp, né? WhatsApp, rede social, que muitas vezes a gente não percebe o tempo que a gente fica ali, né? A gente só existe ali, né? De estar lendo mensagem, de estar passando o Instagram, né? Mas também a atenção, eu falo da gente que tem paciente, que tem demanda, né? E assim, se eu não separo um tempo do meu dia, não, assim, não especifico que eu vou fazer isso nesse tempo, eu passo o dia pegando o meu celular para olhar essas coisas, eu passo o dia resolvendo de fato, resolvendo não, né? Lendo problemas, mas eu não estou resolvendo nada ali, e aí eu me estresso porque eu estou o tempo todo sendo requisitada, e aí eu não faço nada, e aí eu não vou ter o tempo de brincar com o meu filho, eu não tenho nada.
E aí eu perdi um tempo, um dia inteiro nisso daí e não resolvi. Quando chegar no final da noite, eu vou me deitar, pegar o celular e ver que eu não respondi a demanda que eu tinha que responder, né? Uhum. Então, acho que um dos passos interessantes para a gente organizar a rotina é colocar um horário para ver essas coisas, né? Tanto Uhum. de visualizar um Instagram, mas também se eu tenho uma demanda de trabalho por telefone, né, que eu tenha um horário para fazer isso, não que eu esteja, porque eu estou na quarentena, porque eu estou em home office, eu estou disponível 24 horas, né, eu tenho horários pontuais para fazer as coisas que também são trabalho, né, mas essas Uhum. outras coisas precisam ser feitas e a gente precisa incorporar, brincar, ficar com o filho, alimentar, dar banho, as coisas que são também, né, necessárias mesmo, assim, para a criança ficar viva. E aí eu tenho que fazer isso, mas tenho que tornar meu dia fluido, que ele vá fluindo de uma forma mais leve, né? Uhum. E aí a gente tem o que fazer, né? O passo a passo do que fazer, mas a gente também tem o passo a passo de como fazer. E uma das coisas muito importantes de como fazer é fazer uma coisa de cada vez. Sim. É que se eu não consigo, se eu não de fato me determino a fazer uma coisa de cada vez, eu não consigo responder emocionalmente de forma adequada. E aí eu vou ensinar a tarefa do meu filho super estressado. Porque, de fato, ele tá meio que bloqueando o meu acesso a outras atividades. E é porque eu parei de entender que eu, de fato, estou em uma atividade. Sabe? A gente está sempre em uma atividade pensando na outra. E a gente esquece que a gente está durante uma atividade, Sim. né? Uma das coisas que a gente faz muito, eu não sei se vai dar tempo de falar do passo a passo, então eu vou dar spoiler. É um Kanban, né? A ideia de que eu Ai, uso sim, sim. É legal. post-it, pois é, para organizar o meu dia. Eu defino metas alcançáveis, e aí tá, vamos lá. Em 5 minutos eu consigo resumir Vá o lá. como é que a gente monta, porque eu acho que quem veio para a live foi muito para ver como é que faz, né? Então a ideia é que a gente não vai programar alvos para alcançar. A gente não vai programar resultados, a gente vai programar comportamento, porque é tudo que a gente pode controlar é comportamento. Então, primeiro defino objetivos da semana. Meus objetivos direcionados a valores, do tipo, eu tenho que ligar para meus pais, eu tenho que dar conta dos meus filhos, dar atenção, brincar, dar amor, eu tenho que estudar, eu tenho que ler tal livro, eu tenho, sabe, objetivos específicos. Eu tenho que ler um capítulo do livro X. Eu tenho e tirar essa coisa do abstrato, estudar. Estudar é uma coisa muito vaga. Estudar o quê? Durante quanto tempo? Sabe? Eu tenho que ter alvos comportamentais mais definidos, mais estabelecidos. Então, quando eu pego atividades voltadas para estudar, quais são as atividades? Ah, eu vou estudar tal capítulo de tal livro, eu vou fazer um resumo, eu vou fazer o meu relatório. Ok, são as minhas atividades da semana voltadas a estudo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho tantos pacientes para atender essa semana, então eu vou gastar tais horários, já está dentro da minha agenda. Ok, está fixo. Eu tenho que fazer atividades de vida diária, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer comida, eu tenho que organizar as coisas. Eu vou fazer isso em que momento? Nesse momento. E aí a gente vai distribuindo. Dá para fazer tudo todo dia? Ou seja, dá para arrumar a casa todo dia, fazer comida todo dia? Não, não dá. Então, talvez se eu tirar um momento e conseguir me organizar, eu vou fazer comida e congelar, porque eu tô sem funcionário, tô sem ninguém para me ajudar. Então, eu vou fazer comida e congelar, e aí não vou mais precisar todos os dias estar dentro da cozinha. Então, a programação, ela me ajuda a organizar um pouco mais meu tempo. Eu tenho que saber quanto tempo eu gasto em cada atividade. Sabe essa ideia de que, eu consigo fazer todas as marmitas da semana em meia hora. Mentira, gente, ninguém consegue. Então não adianta você parar meia hora para fazer isso. Sabe? Eu tenho que parar e ter metas reais, mas também ter uma noção de quanto tempo eu gasto em cada uma das atividades. Senão meu programa, eu vou botar 5 atividades de vida diária por dia. Só que se cada atividade dura, sei lá, 3 horas, não vou conseguir, porque eu não tenho só isso para fazer. E aí, se eu consigo ter metas e distribuir as atividades, eu não vou estudar todo dia. Eu não vou todos os dias tirar um momento para fazer faxina na casa. Eu não vou todos os dias tirar um tempo para ler. Mas eu consigo pegar minhas atividades de valores e distribuir na semana. Minhas atividades de acumular emoções a curto prazo, ou seja, coisas que dão prazer. Maratonar séries, jogar, falar com os amigos, brincar, jogar em casa, sabe? Qualquer coisa que dê prazer, eu vou distribuir também durante a semana. E eu vou ocupando na agenda os espaços
sabendo que eu preciso ter uma margem de erro, porque mesmo quando a gente de fato se conhece, às vezes coisas acontecem. Eu estou Sim. estudando aqui um material, mas alguém liga, eu preciso atender o telefone. Isso me toma 10 minutos. Eu não dormi bem, e aí eu estou muito cansada, eu estou rendendo menos, eu preciso de mais tempo para executar essa tarefa, então eu preciso ter uma margem de erro. E aí o Kanban, ele ajuda a gente a ter uma sensação de eu conseguir. E sair dessa ideia de que, nossa, eu não consegui tal coisa. Porque a gente tem uma lista de posts que a gente vai colar para coisas que a gente tem que fazer durante o dia. Eu tenho que brincar com meu filho no começo do dia, eu tenho que preparar o café da manhã e brincar, eu tenho que, sei lá, estudar, eu tenho que preparar o almoço, tenho que trabalhar e eu tenho que fazer alguma coisa à noite. E aí eu consigo, à medida que eu vou fazendo as coisas, eu vou transferindo os post-its para feito. E quando eu estou fazendo, eu coloco na coluna do meio, que eu estou fazendo. Por que eu uso a coluna do meio? Para eu fazer uma coisa só de cada vez. Para evitar a coisa de que eu tô aqui, mas eu tô olhando para ali, não, eu tô aqui. E evita que a gente fique distraindo, eita, mas deixa eu pegar um negócio aqui para olhar. Tem esse livro que eu acho que é interessante eu ler. Não, uma coisa de cada vez. E aí o Kanban ajuda a gente a ter essa organização de que eu tenho coisas para fazer, eu tenho uma coisa que eu estou fazendo, e eu tenho coisas que eu vou fazendo. Então, à medida que eu vou passando os post-its ou os papeizinhos, isso vai me dando uma sensação de tá dando certo. Eu tô conseguindo. É bem interessante. E aí eu não conhecia o método, né? Eu estava até utilizando para me organizar. Tem um aplicativo, eu não sei se tu conheces, que é o Não. Trello, que aí eu posso até mandar depois também colocar aqui. Eu estava utilizando para organizar, e aí ele é exatamente isso. Ele tem a coluna das tarefas que eu programo fazer. Quando eu estou fazendo, é só eu clicar lá e arrastar para a coluna do que eu estou fazendo, e quando eu concluo a tarefa, vou lá e coloco no que eu concluí. Aí eu tenho uma visão de que realmente eu estou fazendo esses movimentos. E aí hoje, quando eu estava lendo, por acaso, né, não, o nome do método é Kanban. Meu Deus, eu estou fazendo isso e eu nem sabia. Né, mas realmente funciona. Né, é bem interessante. Então, para quem gosta de papelzinho, de colocar as coisas coloridas, é ótimo fazer com os post-its, né? Fazer tudo bem direitinho e dá prazer. Mas para quem é mais tecnológico e aí quiser também uma coisa que dá para levar para todo canto, tem aplicativos que fazem isso e que dá para a gente organizar também a rotina desse jeito. Né? Uhum. Pois é, e aí a gente começa a fazer as coisas de uma forma um pouco mais organizada, mas é importante que a gente tente distribuir as coisas de uma forma que a gente consiga. Não adianta eu botar 10 posts em um dia, porque eu não vou conseguir cumprir com muita probabilidade. E aí a sensação de que, poxa, eu não consegui cumprir tudo é porque eu não consigo, não, é porque eu não me organizei. E aí o problema não está em mim, está na minha meta. E aí no dia seguinte eu tenho uma melhor noção de quanto tempo eu gasto para fazer as mesmas coisas. E eu começo a me programar para fazer menos coisas. E conseguir de fato Sim, usufruir, ter prazer nas coisas que eu vou fazendo. Né? Então a sim, ideia é sim. que poucos posts, poucas atividades e muito mais qualidade no que eu estou fazendo. Eu não preciso Sim. estudar todo dia, mas se eu estudo um dia, ou dois, ou três, com muita qualidade, resolve. Para a maioria das pessoas, né? A gente não está falando aqui de concurseiro, ou da galera que realmente vive para estudar. Mas para a maioria de nós, 2, 3 vezes por semana, provavelmente é o Para suficiente a gente atualizar fazer dia a dia. conhecimento, para trazer uma Uhum. coisa nova, né? Até porque isso também vai trazer um prazer, né? De estar tendo novos conhecimentos, de conseguir adquirir. E se aí eu coloco essa obrigação de estudar todo dia, eu não consigo dar conta disso, eu vou me sentir incapaz, né? Então, esse não é o objetivo, né? O objetivo é que Uhum. realmente seja uma coisa que eu possa cumprir. Sim. E a gente tem que ter prioridade, né? Não adianta a gente botar tudo de forma aleatória, porque a probabilidade de dar errado ou de eu acabar deixando coisas muito importantes para o dia seguinte ou para a madrugada é grande. Então, se eu tenho prioridade, eu começo a construir o meu dia numa certa ordem. Eu começo a fazer as prioridades em momentos em que eu tenho mais disposição. Né? A gente sai da regra de que de manhã tem que ser as coisas mais importantes. Mas qual o horário do meu dia em que eu estou mais disposta? Para quem tem filho pequeno, de manhã nunca é uma boa ideia. De manhã normalmente a gente tá acabada, né?
Então, de manhã é o momento para adquirir energia, para brincar com os filhos, para fazer alguma coisa mais leve, fazer atividades domésticas, coisas mais tranquilas. E aí, depois que a gente está mais acordado, a gente está mais enérgico, a gente começa a fazer as atividades de prioridade. Então, a ideia é que eu pare e entre em contato comigo. Qual o momento do dia que eu estou muito cansada? Qual o momento? Ele acabou realmente que passou o tempo, mas é porque é um assunto bom de falar, né? Bom de organizar. Com certeza. Então, vá, continue aí dando as suas dicas. Então, a gente não pode esquecer de incluir na nossa rotina, da nossa lista, atividades de vida diária, do tipo tomar banho, comer, atender telefone, falar com as pessoas mais importantes, do tipo quem acorda todos os dias. E, eu vou tirar um tempo para mandar mensagem ou falar com as pessoas, eu tenho que ter um tempo para isso, eu tenho que separar no meu dia, na minha agenda, um tempo para isso. Porque às vezes a gente acha que não, eu não, por que eu vou botar banho no meio do dia? Comer, então. Se a gente não puser, a probabilidade da gente sair correndo no meio do dia e passar batido, e a gente vai almoçar 3 horas da tarde, ou então a gente perdeu o café da manhã, e aí isso aumenta a irritabilidade. A gente não pode Sim, esquecer que o nosso humor ele tem uma influência em como a gente vai encarar o dia. Se eu estou mal-humorado, a probabilidade de eu ter um dia mais difícil, ou de eu interpretar o dia num viés mais difícil, é maior. com certeza. Vamos lá. Diga mais, Vanessa, mais dicas. As pessoas querem saber mais coisas sobre crianças e rotina. Vamos lá. Uma dica muito boa, que é super importante. Terminar o dia com atividade prazerosa. A gente não Sim, faz ideia do impacto que isso tem no engajamento de adesão à própria rotina. De que se eu termino o dia fazendo algo, tipo assim, eu termino o dia, minha última atividade é tirar o lixo, lavar a louça e, nossa, que droga, eu tô morto. Nossa. No outro dia, a probabilidade de eu encarar essa rotina, essa mesma rotina de uma forma positiva é bem menor. Mas se eu termino o dia com, ok, botei o lixo para fora, lavei a louça, ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler um livro, eu vou conversar um pouquinho com meu marido, com a minha esposa, eu vou conversar um pouquinho com alguém no telefone, eu vou jogar uma partida de qualquer coisa que seja. Eu vou ler um livro agradável, coisas mais calmas, óbvio, gente. Não vamos se agitar muito na hora de dormir, né? sim. E, e aí isso me dá uma sensação de que eu termino o dia em paz. Eu termino o dia em contato com uma das atividades de acumular prazer positivo, sabe? Acumular emoções positivas. Então, talvez uma das dicas mais importantes são essas na hora de organizar. De que eu tenho que ter metas alcançáveis, eu tenho que saber quanto tempo eu gasto, eu tenho que incluir todas as atividades na minha rotina. O Kanban é uma boa forma disso. Eu vou intercalar as atividades, né? Eu não vou só botar todas as atividades de obrigação de manhã, todas as atividades de lazer à tarde, porque senão eu não dou conta. E eu acabo não usufruindo de fato do prazer que as coisas têm. É, as atividades mais importantes têm que estar em momentos que eu estou mais disposta. Ansiedade. Tem dúvidas surgindo aí nas letrinhas. Isso. Queria uma dica específica para quem Ah, sofre de ansiedade e já é medicada. Com de alguma ansiedade já é rotina medicada. para Tem, um, aliviar a ansiedade? tem umas, algumas coisas importantes que a gente faz com rotina de sono. A gente tem duas intervenções que são as mais usadas. Uma delas é que chama controle de estímulos. É a ideia de que cama é feita para dormir e só isso, quarto é só para isso. E a gente começa a controlar, é uma intervenção sobre comportamentos respondentes, e a ideia é que se eu consigo estabelecer um lugar para cada coisa, o meu organismo ele começa a se comportar dessa forma. Então, quarto não é para a gente ver conta, preparar imposto de renda, ou jogar, ou ver TV, ou se divertir, não. Quarto é para dormir. E é isso. Para quem tem dificuldade de dormir, isso tem que ser uma regra muito rígida. Para quem não, não, ok. Você não tem para dormir, você usa seu quarto se você quiser. Mas para quem tem problema para dormir, o quarto tem que chegar para o quarto só para dormir. A outra intervenção é o relaxamento de Jacobson, que
É a ideia de que eu contraio e relaxo os músculos sistematicamente. Começa pelo pé, contraio e relaxo. A perna, contraio e relaxo. O abdômen, as costas, os braços, os ombros. E aí eu vou relaxando o meu corpo. É um dos protocolos de relaxamento mais validados. Eu acho que é o que tem mais estudo, mais pesquisa. Então, para quem está com problema de sono, já toma medicação, já tem uma rotina razoavelmente organizada, são as intervenções que a gente tem para organização de sono que melhor funcionam. Controle de estímulos, ou seja, eu deixo minha cama e meu quarto só para dormir. Se eu estou sem sono, eu começo a ficar lá fora, né? Eu fico na sala, jogando alguma coisa que seja lenta, mais relaxante, vendo alguma coisa na TV que seja um pouco mais relaxante. E também não tem algo pronto, de isso é relaxante para todo mundo. Tem pessoas que vão relaxar com músicas calmas, né? Com filmes mais tranquilos. Tem pessoas que vão relaxar com outros tipos de estímulos. Eu acho super relaxante o filme do Jack Chan, né? Ele pinatando de um lado para o outro, acho ótimo. E não é um filme que tem um ritmo devagar, é um filme que tem até ritmo acelerado, né? Mas a ideia é que eu vou me conhecendo e vou descobrindo o que é que funciona para mim. Mas quarto, só para dormir. Eu assisto lá fora, descanso lá fora, e eu venho para o quarto no máximo para fazer o relaxamento de Jacobson. Sim, é um bem grande. Tem alguém que perguntou, Maverick, Luna Maverick. Sim, o Jacobson bem grande. E aí a gente faz o relaxamento de Jacobson e dorme. Cama é só para É bem interessante o relaxamento de Jacobson, né? Porque talvez você não perceba o quanto você, às vezes, está lá todo travado, contraído, e aí quando você faz o relaxamento, você sente mesmo que a sua postura, né, mudou, né? Que realmente aquilo ali te aliviou, e aí vai melhorando realmente a qualidade para você ir dormir. Né? Eu acho que essa parte da ansiedade e na quarentena, que a gente está lidando muito com essa parte de falta de atividade física, de coisas que gastem energia de uma forma boa, né? A gente está sempre vendo uma coisa de tá entregando muita coisa negativa, sensação negativa do trabalho, de tudo isso. Então, quando eu consigo fazer uma rotina, pelo menos para o meu sono, né, eu já consigo melhorar bastante o meu dia seguinte. Então, trazer coisas para a noite, né, prazerosas, né, eu acho que são coisas bem interessantes para a gente ter uma qualidade de vida boa, né? Então, isso é uma coisa que eu peço bastante aos pacientes que vêm com aquele pedido de me dê remédio para dormir. Primeiro, vamos fazer uma adaptação, bora mudar o comportamento, vamos ver a educação da parte do sono. Se aí eu não conseguir nada com você, fazendo tudo direitinho, aí a gente vê essa questão de remédio para dormir. Né? Mas eu não quero desligar ninguém, eu quero que as pessoas aprendam a ter uma qualidade de vida. Se eu passo só remédio, eu não vou estar fazendo isso, né? Então, é interessante que as pessoas entendam que meditação, relaxamento, são coisas que não é todo mundo que vai dizer assim, ai, nossa, eu queria fazer isso agora, porque tem muita gente que é elétrica, né? Mas quando eu consigo incorporar isso à minha rotina, eu consigo melhorar bastante a qualidade de vida, né? Eu consigo ficar tranquila, ficar em paz e aí relaxar de verdade e conseguir dormir. E para quem é mais agitado e não tem paciência ou não consegue fazer relaxamento, ou pelo menos não sozinho, tem muita atividade mindfulness. E o mindfulness ele não é simplesmente aquela meditação tradicional, sabe? De sentar e ficar olhando para o nada, ou sabe, aquela posição de meditação. Às vezes é de conseguir se conectar ao teu ambiente presente, de olho aberto mesmo, de perceber, poxa, qual a sensação que a cama tem em mim? Qual a sensação tátil da minha roupa? Isso, e aí eu vou percebendo o ambiente, e aí eu me desconecto dos meus pensamentos, dos meus medos, das minhas ansiedades, e passo a me conectar mais com o mundo real, que de fato está presente. Sim. E aí uma coisa que eu vejo relacionada a essa parte de ansiedade e sono, que quando a gente faz essa parte, quem tem um quadro ansioso, né, tende a quando eu deito, eu começo a pensar muito nas coisas, o que eu tenho para resolver, o que eu não resolvi. E aí isso faz com que meu pensamento fique lá ativando o meu cérebro, eu não desligo e eu não vou dormir. Né? E aí, muitas vezes, o mindfulness, né, ele traz a gente para a gente focar. E aí, quando eu consigo focar
em um tema específico, em uma coisa específica, estou prestando atenção a isso aqui, eu consigo desligar desses meus pensamentos e eu adormeço. Né? Então, ajuda também bastante. Tem alguns aplicativozinhos aí que tem algumas meditações direcionadas para o sono que ajudam. Eu gosto também de indicar, né? Porque a gente pensa que é tudo besteira, né? Que isso não funciona, mas na prática funciona, né? Ajuda também bastante. Tem gente que vai precisar de medicação, mas eu acho que estabelecer padrões de rotina vai ajudar muito mais do que só dar um medicamento, né? Eu só estou dando uma coisa pronta. E quando eu vou buscar aquilo ali, quando eu construo aquilo ali como a minha rotina, né? Eu trago muito mais coisa boa para mim, né? Vai ser um momento prazeroso e aí isso vai terminar o meu dia de uma forma prazerosa. Eu acho que a medicação ela é muito boa quando ela é introduzida junto com o treinamento. Porque, tipo assim, a gente introduz a medicação e o treinamento. Então, quando eu tirar a medicação, eu tenho algo aprendido. Sim. Eu tenho habilidades que vão me manter, que vão me ensinar a dormir sem a medicação. Quando eu jogo só a medicação sem o treinamento, depois que eu tirar a medicação, a pessoa não sabe dormir sozinha. Ela não sabe. Ela nem vai deixar você tirar a medicação, né? Então, é bem complicado isso. Mas é muito isso. As pessoas querem as coisas mais rápidas, né? E não é muito assim. A gente tem que ir construindo, tem que ter um passo a passo. Vai ter a sensação de erro, vai ter a hora que vai acertar. E a construção disso aí, da tua rotina, do teu dia a dia, da tua vivência, vai fazendo com que você, junto do autoconhecimento, junto de tudo isso que a gente falou hoje, vá fazendo com que a gente consiga conviver com as mudanças que estão ocorrendo nos dias da gente, não só em relação à pandemia, né? Não só em relação à quarentena, a gente está com a rotina alterada por conta disso, mas trazer tudo isso, trazer esses valores todos para o dia a dia da gente, para a vida toda, né? Porque não adianta a gente também viver isso nesses meses e aí quando terminar, pronto, e aí desorganizar tudo de novo, né? É um treinamento contínuo que a gente vai estar fazendo para que a gente consiga conviver bem com a gente mesmo. O Igor perguntou se mindfulness era uma técnica ou era uma filosofia. E aí, como é que começa a desenvolver as habilidades? Mindfulness é um grupo de habilidades que ele está dentro da filosofia Zen, pelo menos o mindfulness como a gente tem acesso aqui. As habilidades mindfulness a gente começa com o treino. Muitas vezes a gente começa isso em terapia, mas existem várias formas de treinar, tem vídeo no YouTube. Hoje em dia as coisas, né, estão na internet. É muito difícil algo que não tenha na internet. Não tem. E a gente começa com habilidades muito pequenas, de que se eu só consigo fazer mindfulness de olho fechado, de prestar atenção no barulho, porque mindfulness é a habilidade de se conectar ao momento presente. E como é que eu me conecto ao momento presente? Através dos meus sentidos. Do tato, do olfato, da audição, do paladar, dos olhos. Então, eu vou conectar os meus sentidos para pegar o momento presente. E aí eu me conecto a isso. Então, a habilidade mindfulness está voltada a isso. Eu começo com o olho fechado, tentando prestar atenção nos barulhos, no vento que vem aqui, na sensação da cadeira. Ótimo. Se eu consigo já abrir o olho e ficar ali meditando, eu abro mão do controle do tempo. Eu abro mão de coisas que eu não consigo controlar. E meu pensamento, eu percebo ele como algo que está presente, sabe? Eu percebo que o meu pensamento chegou e depois ele vai embora. Eu não discuto com o meu pensamento, eu não converso com o meu pensamento. Eu apenas contemplo, né? Eu vou contemplar o meu pensamento. Não vou estar julgando. Isso. Apareceu um pensamento assim, ok, vai embora. E aí existem várias habilidades mindfulness. Essas são as de meditação, mas tem habilidades como mente sábia, tem habilidades como equilibrar opostos, tem habilidades como o que fazer, como interagir. Então, é realmente um grupo de habilidades que vem da filosofia Zen, mas que a gente tem muito do não julgar e do fazer uma coisa de cada vez. Eu acho que de como fazer são os dois pilares, né? Sim. E aí talvez também... Como é o nome? Mindfulness. Mindfulness. E aí, uma coisa que é importante dizer é que não é fácil você simplesmente contemplar, certo? Não é uma coisa que realmente exige um passo grande aí, vários passos para a gente construir até chegar a esse momento em que a gente simplesmente vai conseguir contemplar o pensamento.
né? Ok, o Uhum. pensamento veio e vai embora. Porque a tendência é a Uhum. gente estar lá, o pensamento vem e aí, eita, eu tinha que fazer É. aquilo, né? E aí Ou a não. gente entra e começa a conversar com o nosso pensamento, ou a gente faz droga, eu não consigo. Quando eu fiz o módulo de mindfulness no curso lá, com o Dan, ele dizia muito assim, a habilidade de mindfulness é você perceber o seu pensamento no momento presente. Se você, na hora que você percebe que você está ali distraído pensando nisso, isso é mindfulness. Você está conectado com o teu momento presente. E aí você gentilmente, sem se julgar, sem se culpar, se traz de volta para a meditação. Então, Sim. percebi que eu estou julgando, percebi que eu estou fazendo mil coisas de cada vez, ali eu me conectei. Nessa percepção eu me conectei. E aí eu me trago de volta para fazer uma coisa de cada vez e sair do julgamento. É uma coisa que você falou agora que também é bem interessante, é a questão de você ser gentil com você mesmo, né? Porque a gente tende a reagir aos pensamentos da gente de uma forma negativa, se com a autopunição, né? É uma droga, eu não devia ter, eu não consegui, eu fico com raiva disso, e não, né? De tentar ser gentil comigo mesma e tentar fazer com que certo, ok, eu não consegui isso agora, mas eu posso tentar novamente, né? E aí, nessa outra tentativa, eu conseguir me conectar melhor, né? E Uhum. aí começa muito também, eu não sei se no teu módulo, quando você fez isso, você viu isso, mas aí eu tenho um professor que ele estava falando, né, de começar por meditação guiada, né? É um passo você começar por meditação guiada até você chegar ao ponto de você meditar sozinho, né? E Sozinho. aí você conseguir fazer tudo isso. Mas para quem não consegue, não tem essa habilidade, começar por meditação guiada é um bom passo. Né? E aí, Uhum. meditação guiada vai ter um bocado aí, basta entrar no YouTube que você encontra um bocado. Isso. E trazer a meditação para a vida prática nas habilidades de observar, de escrever e participar, né? Que da mesma forma como eu observo uma nuvem e eu percebo que ela está ali, depois ela vai passando, e eu não fico, meu Deus, será que ela está se afastando? Porque eu não vou inferir nada. Eu só vejo que a nuvem está passando. Eu não atribuo valor, eu não atribuo vontade, eu não atribuo nada. Da mesma forma, eu tenho que encarar a vida. De que eu consigo observar as coisas e descrever o que eu estou vendo, como eu vejo uma nuvem passando. Então, as habilidades de observar, de escrever e participar, elas ajudam a gente a ter uma postura mais mindfulness, ter uma habilidade mais mindfulness na prática. Sim, sim. Né? Que o mindfulness ele não vai ser só a meditação ali para você acalmar, né? Ele vai se tornar Uhum. uma filosofia, até como o Igor tinha falado, acaba se tornando uma filosofia de vida que aí, né, a gente vai viver de acordo com alguns ensinamentos dele, né? E tentar trazer isso para trazer coisas boas também para a gente. Né? É um Interessante. modo de viver. É um modo de viver. E a ideia é essa, a meditação é um treino. É treinar a acalmar a cabeça, é treinar a fazer uma prática mais consciente. Meditação é isso. A gente não vai viver meditando. Porque às vezes, muitas vezes a gente usa a meditação para fugir, para fazer esquiva experiencial, porque eu não quero sofrer, porque eu não quero ter ansiedade, e a gente não entende que são emoções que são inerentes à existência. Eu não tenho como passar pela vida sem ter ansiedade. Eu não tenho como passar pela vida sem sofrer. Eu não tenho como passar pela vida sem enfrentar a parte difícil. Então, eu não vou usar a meditação para me esquivar e para evitar sofrimento ou evitar a ansiedade, que eu quero viver pleno. Então, eu tenho que estar sempre pleno, né? Essa ideia de felicidade constante, isso não existe. Não existe, e segundo os estudiosos, não é bom, né? Não, você ser feliz o tempo todo vai ter algum probleminha aí, né? Sim. Então, é interessante ver isso também. Pois, Vanessa, eu vou agora encerrar, né? Acho que a gente conversou bastante, foi muito Nossa, bom, bem mais que o planejado, né? Gente, né? obrigada por quem chegou aqui até agora acompanhando os Né? nossos diálogos. Mas com certeza vou te chamar mais vezes, porque foi excelente, né? E aí é sempre bom a gente ter por perto, mesmo que distante, as pessoas que a gente gosta, que a gente convive, que a gente aprendeu, né, muita coisa, né, durante esse tempo. Então, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, né? E com certeza vai ficar o convite para outras oportunidades. Eu que agradeço. É um projeto lindo que você está fazendo. É uma ideia muito boa. Tem muita gente que não tem acesso à psicoterapia, tem muita gente que realmente
tem ganhos de parar e assistir uma live como essa. A gente acaba Sim. compartilhando conhecimento. Tem sido ótimo, eu tô adorando. Eu tô acompanhando essas lives semanais. Ai, que Tem sido bom, muito que bom. bom. E aí, aproveitar para lembrar que as lives agora estão ficando gravadas, né, no IGTV sempre, porque antes elas não ficavam só 24 horas, e aí quem não viu vai ver também, né? Pode ir procurando o que vai ficar gravado. E eu tenho certeza que essa vai ser uma das lives mais procuradas, porque rotina está sendo um tema que está bombando, Super né? difícil. Todo mundo tá achando complicado. Mas muito obrigada e boa noite, viu? Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Aí, tchau.